Boa noite a todos. Então hoje o nosso estudo vai ser sobre a parábola do bom samaritano. E vocês vão ver na metade dela que tem uma nova versão da parábola do samaritano. Pouca gente, eu acredito, que conhece. Mas para nós nos sintonizarmos um pouco sobre o que a parábola fala, vamos conhecer alguns conceitos para a gente saber do que se está falando nela, né? Parábola, né? Eu já falei várias vezes, mas é sempre bom relembrar, né? Ela é uma história contada em alegoria, ou seja, Jesus Cristo trazia exemplos da vida do povo para quem ele falava, para que ficasse mais fácil para eles entenderem, em vez dele falar em palavras difíceis. Então ele usava alegorias, né, para transmitir o seu conhecimento, os seus ensinos. No Livro dos Espíritos, no item 627, nos fala: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e lugares, para que o povo pudesse entender. Falava mais na linguagem do povo, né? A gente vai ouvir falar em samaritano e Samaria. Quem que são os samaritanos? Eles eram judeus, mas eles eram uns judeus dissidentes, ou seja, lá na época do rei Salomão, quando ele morreu, houve uma divisão. Se alguém já conhecia um pouco da história bíblica, Moisés, Josué, eles criaram 12 tribos para separar todo o povo de Deus, né? E dessas 12 tribos eram distribuídas em todo esse território aqui, ó, no azul e no amarelo. Mas com a morte do rei Salomão, houve muitas intrigas. E aí eles dividiram esse reino em dois. Ficou Israel ao norte e Judá ao sul. Israel, então, samaritanos, são o povo que mora na Samaria, aqui, ó, que é a capital do Reino do Norte. E Judá, a capital é Jerusalém. Então, tem os judeus de Judá e os judeus de Israel. Mais para frente, nós vamos ver que ele fala que o samaritano socorreu a pessoa que caminhava de Jerusalém a Jericó. Então, aqui está Jericó. Estava aqui na divisa entre os dois reinos. Então, os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se afastaram das relações recíprocas. Sempre, em todo o evangelho, a gente vai ouvir falar que os judeus eram intrigados com os samaritanos. E os samaritanos, eles não admitiam outros livros da Bíblia judaica, né? Eles só admitiam o Pentateuco, ou a Torá, que era o que continham as leis de Moisés. Os demais livros eles não aceitavam. E eles usavam os caracteres hebreus da antiguidade. Não usavam tradução para o aramaico, nada. Era o hebreu antigo ainda. E os judeus ortodoxos, aqui do reino de Judá, então, eles sempre eram contra os samaritanos. Eles criticavam que eles eram heréticos, eles eram desprezados, perseguidos pelos judeus ortodoxos. Mas o antagonismo das duas nações tinha um único princípio, que era a divisão de opiniões religiosas. As leis eles seguiam, as leis judaicas. Ou, como a gente pode ver, então, eles eram os protestantes daquela época. Assim como na Igreja Católica, Lutero não concordava com muitas coisas, criou o luteranismo. Os protestantes, né, evangélicos, criaram várias ramos, várias igrejas dentro do catolicismo. Mas, como não concordavam com muitas leis católicas, eles criaram outras igrejas. Então, os samaritanos eram os protestantes daquela época. Judeus ortodoxos, como falamos antes ali, eram o quê? Os que defendiam a observância estrita da lei.
devem ser interpretada e determinada de acordo com os métodos e princípios tradicionais. Ortodoxo é aquele rígido, né? Que eram os judeus de Jerusalém. E ali a gente vê que tem 3 grupos que controlavam as leis e o templo de Jerusalém. Tinha os doutores da lei, que se tornaram então especialistas na Torá, que era o livro deles, né? Que continha os primeiros 5 livros da Bíblia, que ensinava as leis de Moisés, interpretando para o povo. Com o tempo, além de serem professores, eles se tornaram autoridades legais e religiosas. Exerciam grande influência nas sinagogas, até em decisões judiciais, sendo responsáveis por interpretar a lei e as questões práticas do cotidiano. Esses eram os doutores. Os levitas, que vieram da tribo de Levi, eles faziam todo o trabalho ligado ao templo. Quem fazia todo o cuidado do templo eram os levitas. Eles abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança, a arca de Moisés, né? E tinham porções dos sacrifícios que eram oferecidos para se sustentarem. O outro grupo eram os sacerdotes, né? Esses viviam lá no templo, eles ofereciam os sacrifícios que os judeus davam. Quem fazia esses sacrifícios, né, eram os sacerdotes. E eles ensinavam então o povo e Deus, e eles tomavam conta do templo também. Como eu falei antes, então o Pentateuco ou Torá é o principal grupo de livros da Bíblia judaica, né? Então, ele é 5 livros, porque penta é 5, né? E teuco, daí é livros. Então, eram os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Então, esses livros formam a base do Antigo Testamento e são essenciais para a compreensão da fé cristã, apresentando a criação do mundo, a história dos patriarcas, né? Moisés, Arão, Abraão, libertação do povo de Israel e as leis dadas por Deus. Então esse é o Pentateuco. Vamos então ao texto agora. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e todo o vosso espírito. Lá no Pentateuco, no livro... Lá no Pentateuco, né? Lá no livro do Deuteronômio. E a outra parte é: e o vosso próximo como a vós mesmos, lá em Levíticos. Tem aqui também, ó: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base de todas as religiões cristãs, né? E Jesus lhe disse: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo aparecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Lembram no mapa, né? Jerusalém aqui no reino de Judá, o reino do sul. Ele estava indo para Jericó, que era na divisa com o reino do norte, lá da Samaria. Caiu nas mãos de ladrões e despojaram, cobriram-se de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Tendo percebido, passou de lado. Um levita ensinava as leis, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Então a gente vê que o sacerdote, aquele que fazia os sacrifícios lá no templo, passou reto. O levita, que ensinava as leis e ajudava no templo, passou reto. Mas um samaritano que viajava
chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo, vinho em suas feridas e as enfaixou. Tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem. Tudo que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Jesus então disse: e depois e fazei o mesmo. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, a gente viu que o doutor da lei queria pegar Jesus, fazer uma pegadinha com ele, e que o sacerdote e o levita, que eram os que queriam que o povo seguisse todas as leis, passaram reto. E o samaritano, que era o injustiçado, que era o desprezado, que era o que todos os judeus eram contra, foi quem socorreu a vítima. Caibar Schutel, no livro Parábolas dos Ensinos de Jesus, também fala sobre o samaritano. Então ele diz que os discursos de Jesus não perdia a oportunidade para enaltecer os pobres, os deserdados, os repudiados pelas seitas dominantes. Então ele sempre trazia ali para que o povo fosse visto com um olhar diferente. Tanto nesta como nas demais parábolas, o objetivo não muda. Ele aproveita-se da realidade material para evocar as realidades de cunho moral e espiritual. Ele não critica o modo que os doutores da lei, que os sacerdotes agiam, como eles ensinavam o povo, mas ele fala que a moral e o espiritual não eram seguidos por eles. No caso específico desta parábola, Jesus escolhe o samaritano, que era considerado então o desprezado, o herético, pelos judeus ortodoxos. Interessante ainda que a referida parábola foi proposta por um doutor da lei, um judeu da alta sociedade, para tentar o mestre foi inquiri-lo sobre a vida eterna. Então, o judeu doutor da lei, ele seguia as leis, não ignorava os mandamentos, mas ele não praticava. Ele era bom na teoria, mas não na prática das leis. Do mesmo modo, pode-se falar, então, que eu falei antes, do sacerdote e do levita, que conheciam muito bem as leis, sabiam decoro e salteado, mas a teoria, não botavam em prática. E por fim, Caibar Schutel diz que o viajante ferido pode ser comparado à humanidade daquela época, que era saqueada dos bens espirituais e a sua liberdade pelos poderosos do mundo. Tinha os sacerdotes, tinha os doutores da lei e tinha mais os romanos, Todos eles sempre tirando o que o povo tinha, Allan Kardec também fala sobre o samaritano no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 2 e 3. Ali ele fala mais uma vez que a parábola é sempre preciso separar a figura da alegoria. Que os homens que estavam ainda na infância da espiritualidade, Jesus precisou utilizar-se de imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Ele então traduzia sempre para uma parábola, para uma forma, uma linguagem que o povo compreendesse. E ele diz, ali naquela parte do Evangelho, que ao lado dessa parte acessória e figurada, há uma ideia dominante,
a felicidade que espera o justo e a infelicidade reservada ao mal, né? Mesmo o que era perseguido é o que ajuda, né? E aquele que foi maltratado foi socorrido. Então, como eu falei antes, Jesus não fala das convenções externas da religião. Ele simplesmente quer exaltar a caridade, que é o único meio de salvação da alma. E por essa razão que Jesus coloca o samaritano, herético, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Então, aquele que era considerado herético e desprezado tem mais caridade do que aqueles judeus ortodoxos que seguiam a lei ao pé da letra. E aqui, então, a gente tem a parábola atual, parábola moderna, que o irmão X, que era Humberto de Campos, relatou no livro Lázaro Redivivo, de Chico Xavier. Vamos ver o que ele falou da atualidade, então. Eis que em plena assembleia de espiritualidade se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigiu-se ao amigo sábio e benevolente, que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo. Benfeitor da humanidade, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador. O que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? Aqui a primeira situação. Então, o comunicante assumiu uma atitude paternal e narrou: um espiritista, convencido quanto à observância, à sobrevivência da alma, porém não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia de Madureira para Gávea. Quando entrou em certa rua, determinada reunião de pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade, porque viviam distanciadas da ciência da expressão. Suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes santificantes. Os desencarnados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram o nome para que se lhe rogasse valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavaleiro aproximou-se, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso cooperar, isto não é espiritismo. Passou apressado em busca de seus interesses. No entanto, um materialista de bom coração, de reta consciência, que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia, observando a determinação na prática do bem, distribuiu palavras de conforto, encorajamento entre aquelas criaturas de aprimoradas qualidades morais, deixando ali as bases de uma escola que funcionaria em breve, aperfeiçoando valores e melhorando conhecimentos. Mais adiante, uma segunda situação. Seguia o mencionado adepto do espiritismo, estrada afora, quando se deparou um quadro doloroso. Uma miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caíra nas vizinhanças de soberbo jardim, cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas de braço de um homem caridoso,
que auxiliasse o transporte da enferma. Sentindo a aproximação do crente, sobre o nosso exame, acorreram pressurosas ambas as infelizes que ainda podiam andar, suplicando socorro em palavras de gíria, a evidenciarem, porém, justificada a aflição e ardente desejo de ser úteis. O espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa dedicada a prazeres menos dignos. Receando falso julgamento a respeito da sua conduta, negou-se, exclamando: não posso ajudar, isto não é espiritismo. Afastou-se sem mais delongas. Entretanto, o ateu, que lhe vinha nas pisadas, ouviu o clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando imediatamente para que fosse asilada em hospital próximo, colaborando no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. A última situação. Mais adiante, seguindo o espírita o seu caminho, encontrou um grupo de trabalhadores filiados às igrejas evangélicas do protestantismo, algariando auxílios para um serviço de assistência a meninos desamparados. Moças, velhos, rapazes e anciãos cantavam a via pública, enternecendo corações com as reminiscências de Jesus. Findo o número musical, algumas jovens distribuíram flores naturais em troca de significantes donativos, destinados ao socorro de criancinhas órfãos e desvalidas. Uma das graciosas meninas aproximou-se, ofereceu uma rosa, acrescentando: Amigo, cooperai conosco na assistência aos pequeninos abandonados? O interpelado, porém, viu que o agrupamento trazia numerosos exemplares de jornais e revistas com interpretações religiosas diferentes daquelas que seu raciocínio aceitava. Colocando-se em posição contrária à cooperação cristã, respondeu rudemente: Não posso ajudar, isso não é espiritismo. E prosseguiu rua fora apressadamente. Todavia, o materialista bondoso, que seguia acidentalmente, foi colhido pela solicitação das jovens, sentindo-se feliz pela expressão de humanidade que a reunião apresentava, conversou alegremente com as meninas, encorajando o serviço de confraternização e benemerência que se levava a efeito. Depois de anotar o endereço da instituição, a fim de acompanhar o trabalho mais de perto, valeu-se da bolsa que trazia e adquiriu muitas flores de auxílio, com o espírito amigo das boas obras e não com a disposição agressiva dos combatentes, despreocupado de qualquer recompensa. O espiritista seguiu seu caminho para a Gávea e o materialista continuou na estrada de bondade espontânea. O mentor fez longo intervalo e em seguida perguntou ao consulente: qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia? Certamente, replicou o interlocutor sensibilizado. Foi o materialista que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe, antes de despedir-se: então vai e faz tu o mesmo. Então aqui a gente viu 3 situações do mundo atual. Não tão atual, né? Porque esse livro é de 1978, se não me engano. Mas ainda acontece, né? A gente tem o bom samaritano e os doutores da lei, né, que a gente se acha fazendo igual o que faziam naquela época. Na primeira situação, então, muitas pessoas ali exercendo a prática do bem, tentando se reagrupar para auxiliar outros. O espiritista passou: não, isso aí não é espiritismo. Vocês não são da minha igreja. E o materialista, né, pegou
de prontidão e conversou, deu apoio, deu encorajamento. No segunda situação, então, uma mulher lá com sífilis caída no jardim, né? O espiritista, né, com medo, mas vão me ver eu ajudando aqui uma mulher de uma casa, né, de prazeres menos dignos, vou cair na boca do povo, né? Não, eu vou reto. Mas o materialista não quis saber quem que era a mulher, simplesmente a levou para o hospital. E no terceiro grupo, trabalhadores de outras igrejas, né? Igrejas evangélicas, igrejas luteranas e assim vai, né? O que o espiritista fez? Não, isso aí não é espiritismo, vocês são de igrejas diferentes. E o materialista nem percebeu que igreja era, simplesmente ajudou e foi se inteirar da obra que eles tinham, né, para acolher os menores abandonados. Então isso ainda acontece no nosso mundo. E a gente mesmo, né, passa por essas 3 e outras várias situações e muitas vezes faz igual o espiritista. Porque a gente não faz o que Jesus pediu, que é a caridade. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, no 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí o dicionário diz que benevolência é boa vontade para com alguém, é afeto. Indulgência é pronto para perdoar, é tolerância. Caridade nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio. Quando nós passarmos para o lado de lá, nós também vamos precisar de indulgência. Ninguém vai para lá acertando tudo, né? Tirando 10 em cada ano que a gente passa, né? Sempre a gente tem uns B- ali, uns C, né? Ficar devendo. Amor e caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito. Amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Então, se a gente fosse assaltado, como foi um bom samaritano, numa cidade desconhecida, será que a gente ia gostar que todo mundo passasse e deixasse a gente na sarjeta? Eu acho que não, né? Então a gente tem que pensar sempre, fazer aos outros a caridade que a gente gostaria que fizessem com a gente. Sem se preocupar, mas vão me ver aqui, eu estou aqui na frente da casa tal, eu estou no meio com essas igrejas de outras denominações. Não, a igreja não é a denominação de cada igreja que diz se é o ensino de Jesus ou não, né? Não é a denominação delas. Então aqui a gente vê que essa simples parábola, a grande dificuldade de colocarmos em prática a verdadeira caridade. E eu acredito que muita gente está nesse grupo aqui, ó. Espírita, católico, protestante e fachado. Quando a gente é testado, a gente corre, né? Mas não podemos nos esquecer de que a salvação da alma não depende da religião, da igreja que a gente professa, mas da caridade que prestarmos ao nosso próximo. O que Jesus pediu era para que a gente seguisse as palavras do Evangelho fazendo a caridade, independente de religião ou crença. Então, que tenhamos todos uma ótima semana, que assim seja.